você está assistindo essa aula. Eu sou a professora Flávia Farias Lima, eu sou professora da UFRJ Campus Macaé, sou uma das orientadoras da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Macaé, e nesse primeiro slide aqui fiz questão de colocar para vocês um pouquinho o símbolo da Lascom aqui em cima, coloquei lá na esquerdona o símbolo do SUS, e fiz uma breve apresentação minha, que está um pouquinho coberta, mas vocês vão poder ver que eu coloquei aqui do lado esquerdo as apresentações e os vínculos mais formais. Então, eu coloquei aqui algo curricular, professora da UFRJ, também integrante do Núcleo SEBS de Macaé, recém-fundado durante a pandemia, conselheira municipal de saúde do município de Macaé, onde resido, e coordenadora do Núcleo de Ações e Estudos em Materno-Infantil dentro da área de saúde coletiva do curso de nutrição da UFRJ, do Centro Multidisciplinar Macaé. Coloquei do lado direito, aquela formação não menos importante, aquele engajamento não menos importante, que muito tem a ver com quem a gente é, com o que a gente está buscando. Eu sou natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mulher, mãe, estudiosa, enfim, atenta a questões do feminismo, a questões do antirracismo, do antimachismo, do antipatriarcado, do antifascismo, da anti-homofobia, da antitransfobia e todas as coisas que possam excluir e machucar pessoas, Então, a gente vem nessa luta de reconhecer que tudo isso depende de uma postura de enfrentamento e que a gente precisa se posicionar frente a tudo isso e admitir que a gente foi criado e criada dentro, de um bojo de uma sociedade muito permeada por esses conceitos, por essas distorções, tá? Então, visto isso, estou aqui como convidada da Lascom para o curso de extensão para falar sobre o tema financiamento único de saúde, que não é um tema ao qual eu tenho uma dedicação profunda de estudo ou de formação minha de mestrado, de doutorado especificamente. É um tema que eu fui aproximando conforme a formação em saúde coletiva foi acontecendo. Então, meu primeiro impacto, meu primeiro contato com o financiamento do Sistema Único de Saúde foi numa disciplina chamada Economia da Saúde, dentro do mestrado na Fiocruz, onde eu realmente comecei a pensar na questão do financiamento, um pouquinho com mais calma, indo um pouco além do que de cara a gente pensa, sobre o tema. O que a gente pensa quando fala em financiamento, de cara? Corrupção. É o que primeiro vem na nossa mente, Falta recurso para o Sistema Único, porque o recurso do Sistema Único certamente está sendo desviado, está sendo escoado, está sendo, de alguma forma, roubado do cidadão. Não estou aqui para negar que essas distorções ocorram, que esse escoamento de recursos de fato aconteça. Mas o problema do financiamento está bem antes disso. Ele está ainda na quantidade de recursos insuficientes destinadas ao setor da saúde. Então, acho importante a gente marcar isso. Os economistas da saúde já detectaram há bastante tempo que se todo aquele recurso destinado ao financiamento do SUS chegasse sem nenhum escoamento, ele já seria insuficiente para todas as demandas que um sistema do tamanho do nosso, com seus princípios e com suas diretrizes, precisaria. É um sistema que se propõe a ser universal, atender o universo da população, que se propõe a ser integral, que se propõe a se preocupar com as dificuldades das regiões, das macro-regiões brasileiras, das dificuldades dentro de cada região brasileira, se propõe a uma distribuição equitativa de recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos
insumos ou recursos humanos, então a gente precisa se comprometer também com o financiamento adequado daquilo que a gente pactuou ideologicamente, né? Então, de cara, o que eu já tenho para dizer para vocês é que a gente precisa militar por uma adequada destinação de recursos para o Sistema Único de Saúde. Todos nós precisamos estudar um pouquinho onde está o problema, onde está o ralo, e também como fazer, quais as soluções para que a gente possa, então, destinar adequadamente uma quantidade de recursos suficiente para atender ao que o grande SUS se propõe a fazer. Porque admitir que ele seja escrito na sua integral grandeza, porém, na prática, destinar ínfimos recursos, faz com que a distorção atual se perpetue, né? Então, já entrando no nosso slide, onde a gente vai falar exatamente sobre esse assunto, né? O Sistema Único de Saúde, ele é um modelo universalista e que se propõe a ser redistributivo. O que é redistributivo no sentido do tributo, né? Do nosso sistema tributário brasileiro. A gente tem um sistema tributário que tende a oferecer recursos para que o poder público possa investir nas mais diversas frentes, sejam elas ligadas à seguridade social ou ligadas a outras questões para o cidadão. E o modelo universalista redistributivo, ele prevê, nessa inspiração do SUS, prevê que aqueles que têm menor poder aquisitivo contribuam com menos tributos dentro do bojo de recursos que vão gerar o orçamento da saúde, e aqueles que têm um maior poder aquisitivo, eles possam contribuir mais, proporcionalmente mais. E no nosso país a gente tem apenas o imposto de renda com esse caráter de progressividade. Proporcionalmente, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos ou é isento, né? Então, na maioria, os outros impostos, eles não são progressistas, eles são regressistas, são impostos que eles vão ter uma alíquota única para toda a população, então certamente estão penalizando mais aqueles que ganham menos. Mas a ideologia do Sistema Único de Saúde, ela é inspirada num modelo que pudesse ser mais progressista e que com isso pudesse estar redistribuindo recursos, né? Tributando mais daqueles que podem pagar mais e oferecendo serviços para aqueles que podem pagar menos tributos. Então, o orçamento, de onde vem o orçamento da saúde, é o orçamento da Seguridade Social. E a Constituição, em 88, embora ela garanta, né, um amplo conjunto de direitos, ela não deixa muito definido qual o modelo de financiamento e de transferência de recursos que o SUS vai contar dali em diante, né? Então, a gente tem aí um intervalinho de tempo entre 88 e 90, antes da criação das leis orgânicas e antes da gente ter as primeiras normas operacionais básicas, as primeiras NOBs, um intervalo em que a gente fica no escuro em relação a como esse sistema recém-criado, tão completo na sua amplitude de direitos, como que ele vai se bancar, como que ele vai se executar, como vai ser possível que o conjunto dos municípios brasileiros ofereçam tudo aquilo. Então, em 90, a gente tem as leis orgânicas de criação do SUS e a partir da década de 90, progressivamente, a gente vai tendo normativas para estimular o envio de recursos do governo federal para os municípios, para que eles possam ir, então, assumindo progressivamente a responsabilidade pelo Sistema Único de Saúde. Lembrando que um dos princípios do SUS é a descentralização, é exatamente a União poder utilizar mecanismos de indução para que municípios assumam responsabilidades, mas também recebam recursos suficientes para
arcar com as suas responsabilidades. Então, agora a gente vai passar um pouquinho nessas normas operacionais que foram sendo editadas ao longo da década de 90. Imagino que é bom sempre a gente olhar um pouquinho para a história, ajuda a entender o porquê que algum tema está da maneira como ele está. Então, a linha histórica, ela serve para a gente entender o porquê que chegamos nesse ponto que chegamos em 2022 com o SUS, que tem um grande desafio, que é o desafio de conseguir se sustentar, resistir e oferecer o que eles propõem a oferecer diante de um governo que constrange, congela e reduz cada vez mais o seu repasse. Mas aí a gente vai olhar então como que foi acontecendo ao longo da década de 90. Ao longo da década de 90, a gente teve essas normas operacionais básicas e a NOB 01 de 91, então, foi o primeiro dispositivo da descentralização. Foi o primeiro dispositivo que priorizava ainda, nesse momento, a assistência médica curativa, ainda criava formas muito restritas de repasse, através do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, o CIA e o CH. Então, o INAMPS, que era o órgão anterior responsável por oferecer ações e serviços de medicina curativa prioritariamente para a população que tinha direito, então ele começa a se desmontar e passar recursos para que os municípios e os estados comecem a assumir as responsabilidades de oferecer, então, essa assistência, que a priori ainda é uma assistência médica, curativa, hospitalocêntrica, e que vai aí passando através de procedimentos registrados nos sistemas de informação, pagando por cada procedimento, dando recursos que ainda são recursos limitados. Eu fui colocando aí as atividades que geravam recursos, atividades hospitalares, atividades ambulatoriais, e um pequeno repasse para investimento na rede, muito pequeno ainda, insuficiente, para que a rede pudesse, de fato, se ampliar e para que o município pudesse se sentir com recursos suficientes para assumir, então, a oferta de ações e serviços de saúde integralmente para a sua população. O controle social, nessa época, era muito focado na prestação detalhada de contas. Continuando, a gente tem uma NOB 01 no ano seguinte, em 1992, que já começa a ser um instrumento de transição, um instrumento que vai alertar para a necessidade de investimentos estaduais e municipais na saúde, que apenas o investimento federal não seria suficiente para bancar, então, essa estruturação que o SUS precisava a essa altura, Ainda assim, é um instrumento normativo que ainda vai priorizar a assistência médica curativa, Então, essa segunda NOB foi editada pela Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, no Ministério da Saúde, com colaboração do INAMPS. Então, a gente já vê uma pequena diferença, A primeira NOB foi editada pelo INAMPS, a segunda, ela já é editada pelo Ministério da Saúde. Então, a gente já tem uma parceria com o CONAS, com o CONASENT, que são instrumentos de controle social, E que vão aí começar a modificar, começar a transitar entre um modelo centralizador para um modelo de fato rumo à descentralização. A gente ainda mantém a maior parte dos mecanismos estabelecidos na norma anterior, ainda mantém um repasse por AIH, por autorização de internação hospitalar, para atividades realizadas no hospital. A gente ainda mantém as unidades ambulatoriais, o repasse por procedimentos ambulatoriais, mas a gente tem municípios progressivamente se habilitando, Então, considerando-se que o repasse ele vai ser um montante do ano anterior, que os municípios não habilitados eles podem receber recursos da Secretaria Estadual, que o investimento numa rede e na saúde coletiva ainda é modesto, não ultrapassa 5%, mas ele existe
para uma estruturação da rede. E essa NOB estimulou, então, um número importante de habilitações de municípios na gestão da oferta dos seus serviços municipais de saúde, o que não chegavam ainda a 1/5 dos municípios até 1993. E aí a gente vai entrar na NOB 01 de 93, que vai trazer a descentralização das ações e serviços de saúde, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Ou seja, um grupo especial de descentralização é criado e esse grupo ele tem como fruto essa normativa, pensando que a descentralização ela precisa ser estimulada, uma vez que ainda é uma quantidade restrita de municípios que consegue assumir a oferta de ações e serviços de saúde, assumir a gestão do Sistema Único de Saúde, continua ainda sem um incentivo adequado para a infraestrutura, para recursos humanos, para a gestão, ainda é um recurso limitado, mas já dá um pouco mais de autonomia para o pagamento de prestadores públicos e privados. Foi editada como uma portaria interministerial, regulamenta não só o financiamento, mas também como o processo de descentralização das ações, flexibiliza, dá uma progressividade e transparência no processo decisório e do controle social. Então, ela traz aí também um gerenciamento do processo de descentralização e ela vai dar, então, modelos de gestão para que os municípios possam se habilitar na gestão do SUS. Uma gestão incipiente, parcial, semiplena, parcial e semiplena. Então, assim, para os estados, Então, a gente vai ter já nesse momento a possibilidade de municípios se cadastrarem em modelos de gestão que vão transitar rumo a uma gestão plena do Sistema Único de Saúde. Mantém-se ainda o financiamento por atividades ambulatoriais e hospitalares como prioridade, cria-se um fator de apoio ao Estado, um fator de apoio ao município, e o grande diferencial vai estar realmente na autonomia da gestão de recursos. Quanto mais a gestão for plena, maior autonomia no uso desses recursos. Então, ela passa a vigorar de fato em 1994 e em 95 a gente já tem aí uma quantidade importante de municípios habilitados, mais da metade dos municípios da época habilitados. E a gente chega finalmente na NOB 01 de 96, que foi um divisor de águas assim, dentro dessas normativas, numa década em que o Sistema Único de Saúde vinha assumindo um papel muito importante de expandir o direito à saúde para pessoas que não tinham vínculo empregatício, para pessoas que não tinham contra-cheque, não trabalhavam em setores fundamentais da produção econômica do país, não precisavam de algum tipo de meritocracia para adquirir esse direito. Então, progressivamente nessa década, essas normativas vão, de alguma forma, auxiliando municípios a receberem recursos e se estruturarem para atender a essa demanda tão grande do universo da população. Então, a NOB de 96, ela vem a promover e consolidar o pleno exercício por parte do poder público, municipal e Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, com consequente redefinição das responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal e da União. Ela reordena o modelo de atenção à saúde em 3 campos, e aí não apenas a assistência ambulatorial e hospitalar, mas também intervenções ambientais são reconhecidas como uma área de importante alocação de recursos, como a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saneamento, políticas externas ao setor da saúde, emprego, habitação, educação, lazer, dá foco nos sistemas municipais de saúde como elementos estruturantes do SUS, institui a programação pactuada e integrada, PPI, instrumento vigente até os dias atuais, que norteia os municípios num período de 4 anos. A PPI traz aí, então, um plano que o município precisa executar na saúde. Define transferências fundo a fundo, então o fundo é uma conta pública,
para assistência ambulatorial, para assistência hospitalar, para ações de vigilância sanitária, epidemiologia e controle de doenças. Então, expande um pouco o que a gente estava vendo até os instrumentos normativos anteriores de apenas unidade de atendimento ambulatorial ou hospitalar, né? Amplia, inclusive, com incentivo para atenção básica, para o programa Saúde da Família, para o programa Agentes Comunitários de Saúde. Isso é muito importante marcar que a NOB 96 traz, pela primeira vez, o incentivo à adoção do programa Saúde da Família, que mais à frente irá se tornar um modelo reorientador da atenção primária em saúde no país. Define a remuneração por serviços prestados, internações hospitalares, ambulatórios, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e transferências por convênios. A NOB de 96 ela é extensa, ela é complexa, ela traz muitas formas de financiamento, ela, num primeiro momento, foi de difícil compreensão. Ela rompe com as NOBs anteriores, traz blocos de financiamento diferenciados, áreas adicionais que antes não havia previsão de financiamento, e também traz prerrogativas para que os municípios possam receber esses recursos. Felizmente, né, foi uma NOB muito exitosa e em 2 anos, 97% dos brasileiros já estavam habilitados a essa norma, a grande maioria na gestão plena da atenção básica, ou seja, recebendo, né, a plenitude dos recursos e tendo autonomia na gestão, maior autonomia na gestão desses recursos. Para resumir a NOB de 96, eu coloquei o financiamento da atenção básica ou atenção primária em saúde, né? A gente chama de atenção básica ou atenção primária em saúde. Esse piso sendo dividido em piso fixo e variável, um valor fixo multiplicado pelo número de habitantes daquele município, ou seja, um valor que o município poderia contar sempre para o financiamento da atenção básica, e um outro valor variável, com valores repassados por incentivos, como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, como, por exemplo, o Programa Agentes Comunitários de Saúde, como, por exemplo, assistência farmacêutica. E, por outro lado, outras formas de assistência ambulatorial e hospitalar, na média e alta complexidade, a vigilância sanitária, epidemiológica e controle de doenças. Então, expande, né? Enquanto que anteriormente, quase todo o financiamento era centrado nessa assistência ambulatorial e hospitalar. Outros acontecimentos, outros instrumentos normativos, emendas constitucionais, portarias ministeriais que interferiram no financiamento da saúde, né? A emenda constitucional número 29 do ano 2000, ela vai trazer uma modificação na redação do artigo 198 da Constituição Federal, tratando da base de cálculo. Ela vai trazer, então, uma obrigatoriedade dos investimentos públicos em saúde, né, para o governo federal, para os estados e para os municípios, e por isso ela faz, então, correções na Constituição. E aí eu vou fazer também uma outra correção, que aqui seria 1988, que é a data da Constituição Federal. Quais são as principais alterações que a F29 traz, né? Ela vai fazer aí uma série de arranjos, que eu não vou parar para lê-los individualmente, mas arranjos tributários, econômicos, financeiros, que vão possibilitar, então, a garantia dos recursos para a saúde, de forma que a União, através do Fundo Nacional de Saúde, repasse o valor que foi anteriormente repassado em 1999, corrigido monetariamente. Os estados, através do Fundo Estadual de Saúde, irão repassar no mínimo 12% do que arrecadam para os investimentos em saúde, vão repassar para a saúde e vão gastar com saúde. E os municípios, 15%.
através do Fundo Municipal de Saúde. Cada fundo deverá ser fiscalizado pelo seu respectivo Conselho de Saúde, ou seja, o Fundo Nacional de Saúde, fiscalizado pelo Conselho Nacional de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde, fiscalizado pelo Conselho Estadual de Saúde, e o Fundo Municipal de Saúde, sendo fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde, como a 8.142 prevê, ele se reúne ordinariamente ou extraordinariamente, de forma regular, participa da aprovação do Plano Municipal de Saúde, participa ano a ano, participa do PPI, da elaboração do PPI, organiza a conferência de saúde, elege os seus delegados, elege as suas pautas para a saúde para os próximos anos e elege os integrantes do seu Conselho Municipal de Saúde, os quais vão ali acompanhar a execução do que foi debatido, do que foi eleito como pauta prioritária para a saúde nos próximos 4 anos. O cumprimento, né, da emenda constitucional 29, então, assim, houve um prazo para que ela fosse integralmente cumprida, né? Os percentuais eles foram subindo gradativamente para até atingir, enfim, o percentual mínimo de 12%, de 15% estabelecido para estados e para municípios, respectivamente. Mesmo com essa ressalva de progressivo aumento até atingir esses percentuais estabelecidos na emenda, a gente teve ainda assim uma falta de investimento. Muitos estados deixaram de repassar o que foi estabelecido para aquele ano como meta percentual, e a própria União também descumpriu o que a emenda prevê. Somados, estados e a União, no período de 2001 a 2003, sonegaram mais de 7 bilhões de investimentos para a saúde. Nesse momento, você que está assistindo essa aula começa a entender o porquê a gente cria um sistema em 88. Esse sistema, para funcionar, depende de dinheiro, depende de município, de vontade política, depende, mas depende também de incentivo do governo federal, tanto incentivo no sentido técnico operacional do planejamento das políticas públicas, como também nos mecanismos de indução e responsabilização financeira. E aí a gente tem toda uma década de 90 com as dificuldades das normas operacionais irem sendo aderidas, sendo de fato integralmente captadas pelos municípios, né? Sendo integralmente cumpridas pelos municípios. Então, os municípios vão aderindo progressivamente às NOBs 91, 92, 93, e em 96 é que a gente tem, de fato, né, quase a plenitude dos municípios brasileiros assumindo, bom, enfim, ok, eu sou responsável pela oferta de ações e serviços de saúde, assumindo a gestão plena pelo SUS e conseguindo, então, também receber plenamente os recursos financeiros da União. Veja bem, quase 10 anos que pactuamos na Constituição e exatos 10 anos da Conferência Nacional de Saúde que indicou a criação do SUS, de 86. Ok. Daí em diante, apenas no ano 2000, a gente tem a pactuação de recursos minimamente suficientes para continuar estimulando a expansão do SUS, em direção à expansão dos aparelhos públicos que compõem o SUS, que necessitam de dinheiro para isso. Dando-se um prazo até 2003 para que esses percentuais de investimentos fossem progressivamente aumentando até chegar à meta
de valores pactuados pela EC 29, nem a União, nem uma boa parte dos estados repassa para os municípios os valores devidos. E o rombo ultrapassa os 7 bilhões. E aí, nesse momento, a gente já tem, em 2003, 13 anos de sistema criado dentro das leis orgânicas, 15 anos da Constituição. Bem, finalmente, quando a gente pode dizer que esses mecanismos começam a surtir algum efeito e que os municípios começam a receber esses recursos, a gente chega ao ponto também de que 12% para os estados e 15% dos municípios não é suficiente. Esse momento vai chegar. Antes disso, eu estou passando aqui pelas normas operacionais de assistência à saúde 2001 e 2002, que foram instrumentos que de alguma forma também deram continuidade ao processo da descentralização, também ampliaram a responsabilidade dos municípios na atenção básica, atualizou e revitalizou também conceitos básicos como a regionalização, a equidade e a hierarquização. Vocês já tiveram aula dessas coisinhas, né? Das regiões de saúde, das parcerias dentro das regiões de saúde, da equidade, né? Que é bem diferente da igualdade, tem a ver com a gente ter formas desiguais de tratar, de repassar recursos para poder atuar sobre territórios ou sobre públicos desiguais, e a hierarquização que se refere aí, então à classificação dos serviços segundo um nível de complexidade tecnológica, que é até um conceito já bem debatido, criticado, mas que vai aí tentar classificar as ações de serviços de saúde em 3 grandes tipos: baixa, média e alta complexidade, colocando então a atenção básica como serviços de baixa complexidade, os serviços de média complexidade, aqueles serviços ambulatoriais especializados, e os hospitalares na alta complexidade. Então, só para não passar assim pelos conceitos sem relembrar. Bom, além disso, os pactos pela saúde dos anos 2000 também vão contribuir. A portaria 399 de 2006 vai trazer 5 grandes blocos de financiamento que vão dar continuidade ao incentivo à expansão ali, principalmente da atenção básica, da saúde da família. Então, os blocos de financiamento vão se concentrar nesses 5 que eu coloquei aí na tela para vocês: a atenção básica, a média e a alta complexidade. Então, aí quando eu falo atenção básica, é o que é considerado a baixa complexidade, e a grande crítica, né, que a gente faz ao uso desse termo baixa complexidade é que a atenção básica, ela faz ações muito complexas. E embora a tecnologia envolvida possa não ser tão complexa, mas as ações desenvolvidas são ações bastante complexas, que lidam com uma visão de clínica ampliada, que lidam com uma necessidade de trabalho interprofissional, de busca de um vínculo comunitário, de uma visão de uma medicina de família. Então é algo assim que o termo baixa complexidade parece às vezes nem encaixa, né, de tão inadequado, mas no nível tecnológico eu acho que talvez faça algum sentido. Então, além da atenção básica e da atenção de média e alta complexidade, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e a gestão, né, dentro dos 5 blocos de financiamento. No ano seguinte, né, há o acréscimo aí do investimento na rede, né, e aí ficam 6 blocos de financiamento. Então, vejam que a gente está vendo aí alguma forma mais adequada de repassar recursos para o Sistema Único de Saúde de fato se concretizar em 2007, né? Tomando um corpo, tomando uma forma e distribuindo de uma forma mais
completa do que apenas repassando para alguns procedimentos específicos ambulatoriais e hospitalares. Importante também, né, ressaltar que a Lei Complementar 141 de 2012, ela vem aí a corrigir algumas distorções, principalmente para classificação do que é uma atividade do setor saúde, o que é uma ação, um serviço de saúde, o que não é, embora a gente saiba que muitos itens contribuem com a saúde, né? Habitação, urbanização, segurança pública, a gente sabe que tudo isso tem muito a ver, transporte, mas, de fato, dentro da alocação de recursos, se fez necessário criar uma diferença entre o que contribui para a saúde e o que, de fato, configura uma ação e serviço de saúde com a qual nós podemos gastar o dinheiro da saúde para evitar distorções que vinham acontecendo, né, 12 anos depois da emenda constitucional 29. E, infelizmente, o que a gente tem para dizer sobre a década seguinte, sobre os anos 2016, quando a gente está aí quase fechando os 30 anos de SUS, é que surge um contexto político, econômico muito desfavorável para quem defende aparelhos públicos de saúde, para quem defende um Estado forte, robusto e que se preocupe com o bem-estar das pessoas e que utilize os tributos arrecadados para devolver para a população ações e serviços que contribuam com o seu bem-estar, a gente passa por uma crise que é a aprovação do projeto de emenda constitucional que é apelidada de PEC da morte, porque congela os investimentos públicos da União por 20 anos, como uma medida de economia emergencial, como uma política de austeridade fiscal, né? Austeridade vindo a ser aí uma forma extrema do governo agir para reduzir o gasto público diante de uma situação de dívida pública, diante de uma situação de necessidade de estabilização econômica. Então, foi entendido naquela época, logo depois de uma mudança importante de governo, que foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, foi entendido que essa emenda era necessária e que os gastos em saúde estavam extrapolando a austeridade necessária. E a aprovação dessa emenda, então, constrangeu ainda mais os recursos repassados. Vejam bem, aqueles recursos que já vinham sendo calculados com base na EC 29, no recurso de 1999, corrigido ano a ano, então passa a ficar congelado e para de ser adequadamente corrigido ano a ano por um período de 20 anos, o que para nós assim representa uma redução dos investimentos em saúde absurda. Tem vários documentos de instituições confiáveis, do SEBS, da Abrasco, do CONAS, do CONASCENS, fazendo essa conta do quanto a gente perde no setor saúde com a EC 95. E é muito importante essa pauta da revogação da EC 95 para que a gente volte a um ponto que, digamos assim, que já não era o ideal, já não era o suficiente. Tem vários estudos que vão mostrar assim, qual que é o déficit da área da saúde, quanto nós precisaríamos ano a ano para adequadamente não faltar recursos, não faltar insumos, para adequadamente fazer manutenção da nossa estrutura. E já não é suficiente trabalhar com a medida mínima estabelecida na EC 29 de 2000. E municípios vinham assumindo, a partir do não ser suficiente o que vinha da União e dos estados,
vinham assumindo 20, 29, 30% dos seus recursos próprios investidos em saúde. Afinal de contas, né, desde 1996, os municípios pactuaram que serão responsáveis, né, pela gestão plena da saúde para os seus munícipes. Então, os municípios ficaram, de uma certa forma, muito prejudicados com um recurso insuficiente e a cada ano ele já era mais insuficiente por estar trabalhando com uma base de 99 e agora então é indecente o que o município recebe do governo federal em relação às suas atribuições e responsabilidades com ações e oferta de cuidados de saúde para a sua população. Não bastasse, em 2019 a gente tem então o Previne Brasil e uma modificação na forma de repasse dos recursos para a atenção básica e no bloco do financiamento do PAB fixo, onde era repassado para toda a população residente naquele município, e tendo custeio específico para a estratégia saúde da família, para o núcleo de apoio à saúde da família, além de incentivos financeiros para programa de agente comunitário de saúde, para saúde bucal, para saúde na escola, para academia da saúde, mediante credenciamentos específicos. A partir do ano de 2020, então, é criado um componente de captação ponderada, onde o recurso vai chegando de acordo com o número de cadastros na atenção básica e não mais com base nos munícipes. Então, é um dispositivo que, novamente, constrange, reduz os recursos que já eram limitados para a oferta de ações de atenção básica nos municípios, né? E de uma certa forma desconstrói, anda para trás no que a gente vinha construindo, já a duras penas, mas vinha sendo construído principalmente na atenção primária em saúde, um trabalho de expansão prioritária para a estratégia saúde da família na atenção básica e vinha se construindo também a duras penas, né, a estruturação de núcleos de apoio à saúde da família para participar da atenção primária no modelo ESF e desonerar a média complexidade e dar resolutividade e qualidade para a atenção primária no país. E aí vem essa portaria que de fato vai modificar e vai extinguir alguns recursos anteriormente existentes. Então, a nova política nacional de atenção básica, ela vem trazendo uma nomenclatura genérica para a unidade básica de saúde e vem dizendo que todas as unidades, fossem antes consideradas ESFs, PSFs, são todas UBSs, algumas UBSs com equipe de saúde da família e outras sem equipe de saúde da família, e o incentivo financeiro para a criação de quaisquer uma das duas é o mesmo, uma vez que a gente saiba, né, das dificuldades para aderir profissionais no modelo saúde da família diante da sua carga horária. A gente imagina que a desconstrução, que os efeitos estão basicamente entrando esse ano, né, os efeitos do Previne, uma vez que a sua implementação de 2020, por conta da pandemia, foi atribulada. Mas a gente tem percebido, já no ano de 2022, com a retomada da atenção primária em saúde, com a retomada do funcionamento das unidades básicas de saúde por todo o país, a gente já tem percebido que os municípios têm dado prioridade a criar novas unidades no modelo UBS tradicional. Infelizmente, né? Tem corrido para cadastrar a sua população, para fazer uma conta da captação ponderada mais próxima do que eles recebiam anteriormente e tem tido a prioridade de criar unidades básicas de saúde. Não temos visto um incentivo para os NASFs, né, o que é uma pena, porque o NASF, na nova Política Nacional de Atenção Básica, ele inclusive pode dar suporte a unidades básicas de saúde sem equipe de saúde da família, que é uma distorção, né, da estratégia.
Indico fortemente para o conhecimento de detalhes sobre esse tema do Previne Brasil e dos seus impactos no modelo de financiamento da atenção primária em saúde, esse vídeo da Abrasco, que chama Ágora, né, uma série de vídeos que a Abrasco fez de lives durante a pandemia, e esse está bem completo. Vocês podem tomar nota e facilmente vão conseguir encontrar no YouTube, para entender mais profundamente com pessoas estudiosas especificamente desse tema, né? Que não é o meu caso, eu venho aqui me debruçando sobre compreender isso enquanto conselheira municipal de saúde aqui da minha cidade, enquanto usuária do SUS da minha cidade, enquanto professora da área de saúde coletiva, professora de SUS e enquanto coordenadora de um projeto de extensão que prevê apoiar o controle social nos territórios de atenção primária. Mas, de fato, a gente tem um debate muito aprofundado de pessoas com entendimento profundo de economia da saúde, vale muito a pena assistir, porque é bem engendroso, bem detalhado o financiamento do Sistema Único de Saúde, e houve modificações pontuais, inúmeras que valem a pena ser compreendidas, tá? Quem tiver um tempinho, quando tiver um tempinho, coloquem no fone, não precisa ficar olhando, né? Porque a live é sempre aquilo ali, né? O rostinho de cada um. A gente coloca no fone, vai fazendo uma outra atividade, vale muito a pena. E por fim, a gente vai chegar na pandemia da Covid-19. A gente vai chegar num momento em que a condição da emergência sanitária colocou a gente com condições especiais de alocação de recurso de forma excepcional para a contratação de pessoas, para compra de insumos, e uma condição muito difícil de exercício do controle social, porque estávamos todos cumprindo o isolamento social como uma principal medida de contenção do vírus da Covid-19, inclusive conselheiros de saúde. Eu não fui conselheira de saúde nessa época, né, no ano de 2020, eu já assumi como conselheira suplente junto com o presidente da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva aqui em Macaé em agosto de 2021. Então, Diego e eu já pegamos um momento de transição para o retorno presencial, pegamos algumas audiências públicas de prestação de conta virtuais por canal de YouTube, pegamos algumas sessões de conselho municipal virtuais, mas ainda assim a gente não pegou o auge assim, da problemática do isolamento social anterior às pessoas vislumbrarem Google Meeting e Zoom e Hangouts e outras formas, e lives, e YouTube, e Instagram como mecanismos de manterem o seu trabalho, de manterem a sua participação comunitária dentro do SUS. Então, deve ter sido, de fato, para quem estava nessa posição de conselheiro, bem difícil atuar no controle social, sabendo que a gente tinha aí uma questão de emergência sanitária, uma questão de perigo à nossa vida iminente, né? À nossa vida, à vida dos nossos familiares, assistindo diariamente aquele momento complicado do número de mortes aumentando dia a dia. Então, o foco, né, das pessoas, da sociedade e do poder público também não esteve sobre esse acompanhamento minucioso dos gastos com saúde, né? Isso certamente trará repercussões futuras. A gente tem visto que há uma névoa sobre o que aconteceu, principalmente no ano de 2020, quando o foco era o isolamento e o foco era a corrida na produção de vacinas. E pouco se fez, pouco se atuou para controlar, observar, fiscalizar a alocação dos recursos, sejam eles emergenciais ou ordinários. Muitos dos serviços ordinários foram desmontados, modificados, profissionais foram trocados de lugar, colocados em função
da linha de frente e um pouco mais à frente em função da vacinação em 2021. E a atenção primária em saúde, a atenção básica, sofreu muito nesse período, muito. Primeiro com o fechamento das unidades e depois com uma oferta restrita de serviços e uma concentração muito grande na vacinação. E a gente agora, em 2022, percebe que a atenção básica volta a ganhar a sua força, volta a ter o seu espaço, volta a levar para o território ações de promoção da saúde, ações de prevenção de doenças, e não apenas esse reforço, né, medicalocêntrico, hospitalocêntrico, pautado na urgência, na emergência, na maior complexidade possível tecnológica para o atendimento, que foi o reforço da pandemia, porque era necessário, inclusive, numa boa parte dos casos, esse tipo de atendimento. Então, a pandemia ela nos inclinou para uma desmobilização da atenção primária e no Brasil, né, assim se deu o manejo no Serviço Único de Saúde de profissionais canalizados, então, aí para alta complexidade, para conter os atendimentos, para oferecer da melhor forma possível o atendimento, suporte à vida. E agora que a gente tem visto, então, a retomada e que a gente começa a sentir também as consequências do Previne, as consequências da PNAB, da última PNAB editada, da estratégia saúde da família estar num certo lugar de desprivilégio econômico, na ponta do lápis para gestores tomarem decisões, do NASF está numa posição distorcida e de uma certa forma desprivilegiada, ele é transformado num núcleo ampliado de saúde da família, que pode atender UBSs com ou sem saúde da família, enfim. Então, a gente agora tem visto as repercussões, de fato, tanto do congelamento de recursos, que já era gritante, né, da EC da morte, mas também do Previne e da PNAB editada nesse governo. Então, a gente percebe que esse período traz uma desmobilização e que a gente pode ter prejuízos incalculáveis, porque o controle social sempre teve dificuldades para se executar. A gente depende de um conhecimento desse mecanismo, dos direitos do cidadão para a participação comunitária no SUS, para que essa população possa, então, vislumbrar, assumir esse lugar, assumir esse papel. E isso já precisa ser uma pauta, dar visibilidade a esse direito de participação comunitária no SUS. E uma vez que esse direito se torne visível, dar formas de participação, uma vez que a participação ela é institucionalizada, então ela é através de uma associação de moradores, ela é através de um sindicato, ela se faz através de uma instituição, de um CNPJ. Então, a gente precisa, de alguma forma, amparar as pessoas para que elas entendam qual que é o seu direito e como que ela executa o seu direito dentro das prerrogativas, dentro das obrigatoriedades colocadas, né, para esse direito ser exercido plenamente. Então, nessa jornada de ser conselheira, nessa jornada de criar um projeto de extensão universitária, pensando em fomentar a criação de conselhos locais de saúde, o que eu venho pensando, sobretudo, é que a alocação financeira no SUS, ela é um nó, ela é um ponto nevrálgico, ela é algo assim de suma importância para a resistência do SUS, e a gente precisa incidir sobre isso, porque sem o dinheiro a gente não consegue defender o SUS. Ele se torna grande no papel e se torna muito insuficiente na prática por conta de um constrangimento financeiro propositalmente criado desde
de que a gente teve uma desconstrução de governo desde que a gente teve o impeachment e mais, né, com a eleição do atual governo federal, a gente vê uma criação de uma política nacional que não reconhece a plenitude da estratégia saúde da família, não reconhece a necessidade do repasse financeiro da atenção primária para todos os munícipes, o que é uma grande distorção, porque a gente sabe que toda a população do município é usuária do Sistema Único de Saúde, ainda que tenha plano. A gente sabe que para diversas situações é o Sistema Único de Saúde que as ampara, então esse cálculo fica completamente distorcido e defasado quando ele precisa ser realizado através de população cadastrada. E a gente imagina que desconstruir essa visão simplista da saúde, essa visão de que a maior parte das pessoas pode ter plano, tem o potencial de ter um plano, seja ele um plano popular ou seja ele um plano completo. A gente precisa entender de onde vêm esses artifícios, de onde vêm esses argumentos que vão se disseminando, tentando favorecer um sistema privado que de fato sempre existiu no nosso país, sempre existiu desde antes do SUS, desde antes do INAMPES, desde antes de INPS, IAP e CAPES, né? A medicina privada ela é a primeira a chegar no nosso país, ela não arreda pé, ela se mantém paralela, ela se mantém concorrente a todas as estratégias de saúde pública já executadas no nosso país e se mantém concorrente ao SUS, e é um projeto neoliberal de desmonte do SUS promover os planos de saúde populares. A gente precisa contrapor a isso, entender que essas são estratégias que têm o objetivo de desmontar e de murchar o SUS sem oficialmente precisar acabar com ele. E se a gente quer que ele não acabe, se a gente quer que ele resista, se a gente quer que ele seja forte, se a gente enxerga o que ele precisa melhorar, a gente precisa brigar pelo seu adequado financiamento. Só assim a gente vai conseguir, de fato, um SUS grande como a sua ideologia. Então é isso que a gente defende e é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu acho que esse é o último slide. Muito obrigada quem ficou até aqui escutando. Olha, tem esse slide, que é um slide para a gente fazer uma introdução para a oficina, tá bem? Vão pensando nele, tá bom? Peguem print dele e vão pensando quais são os caminhos daqui para frente para tentar adequadamente financiar esse SUS, né? Acabei de dizer que é isso que a gente precisa para deixar ele mais forte, parar de constranger os seus recursos financeiros. E aí, quando a gente para de constranger, a gente volta a calcular a base territorial com o número de munícipes para atenção primária, a gente revoga a EC 95 e passa a transferir os recursos da União como eles eram feitos anteriormente, antes da EC 95. Se a gente tenta reverter esses constrangimentos, edita uma nova PNAB e coloca ali a estratégia de saúde da família no seu devido lugar, de privilégio para a expansão da atenção primária e saúde no país. Ok, talvez a gente consiga reverter os principais prejuízos dos últimos anos, de quase uma década, infelizmente quase uma década, né, de 2016 para 2022, a gente já está indo aí para mais de 6 anos. Mas também quais as outras soluções criativas a gente pode ter, pensando no potencial que a gente tem, pensando nas nossas instituições, pensando na Fiocruz, pensando em Farmanguinhos, pensando
no Butantan, pensando nas nossas universidades federais, estaduais, qual a potência que a gente tem para adequadamente ter recursos na saúde. Vou deixar então essa encomenda para vocês pensarem um pouquinho nesse assunto, para essas soluções criativas e também soluções macroeconômicas, né? Tá valendo pensar também que nosso sistema tributário é bem velhinho, né? Talvez possa ter uma reforma tributária aí favorecendo a arrecadação de adequados recursos para a saúde. Também é válido pensar nisso, assim como nessas estratégias criativas para arrecadar recursos para o nosso setor. Então, vou deixar aí essa pulguinha para que a gente possa ter a oficina. Deixo as referências e um exemplo, né, da chamada de fevereiro, que já está um pouquinho antiga, mas é porque o panfleto é muito bonito, do projeto de extensão sobre a fundação de conselhos locais de saúde, que a gente apelidou de Conselho Local de Saúde da Comunidade, porque faz parte de uma disciplina que chama Saúde da Comunidade. E quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o projeto de extensão, a gente tem canal no YouTube. Quem tiver interessado em conhecer um pouco mais da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, a gente tem, além do canal do YouTube, o perfil no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.